tô aqui com o maridão. Vocês pediram tanto ele lá no Instagram. Pediram pra trazer ele aqui, pra contar como foi que a gente se conheceu, pra contar como é que foi pedido de casamento. Tá tudo aqui. Todas as perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram. Eu trouxe ele aqui pra gente responder essas perguntas pra vocês. Aqui estão algumas perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram. E nós vamos aqui pra primeira pergunta. A primeira pergunta é da minha amiga Nayara. Ela perguntou aqui: como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos, nós morávamos no mesmo bairro. Nos conhecemos na escola Associação. A nossa família ela já se conhecia, né? Já tinha assim uma certa amizade, porque a mãe dele foi professora dos meus pais. E também trabalhava com um salão, onde nós já íamos lá na casa dele cortar cabelo, tintura, mas nós mesmos não tínhamos nenhuma amizade. A gente se conheceu lá, a gente passou acho que pouco tempo estudando no mesmo colégio. Ela estudava numa sala, eu estudava noutra. Sim. Aí até que até um certo dia que eu fui para outro colégio, ela continuou lá. Aí depois de uns 4 anos, eu acho, aí a gente se encontrou de novo no outro colégio, que aí sim a gente começou a estudar juntos, né? Começamos a estudar juntos, mas sem ter relação nenhuma de amizade nem nada. Eu ficava com a minha turma, ela ficava com a turma dela. E só que inevitavelmente, né? Foi criado, né, uma amizade, nós estudamos por um tempo na mesma sala. Só que não tinha nenhuma, assim, segunda intenção, né, da minha parte, não tinha segunda intenção. Ele era muito meu amigo mesmo, muito meu amigo. A Nayara também pergunta assim, ó, pra gente contar um pouco da nossa história. Foi basicamente isso, a gente estudou da 5ª à 8ª série, juntos, na mesma sala. Éramos muito amigos, o Davi era ainda é, né, mas ele na época da escola era muito engraçado. Eu me aproximei muito dele, era muito engraçado. Ele me fazia rir muito, e ele realizava todas as minhas vontades. Tudo que eu pedia pra ele lá na escola, ele fazia. Tipo assim, tinha que trocar de sala, né? O professor faltou, tinha que trocar de sala. Ele disse, não precisa levar essa cadeira não, que deixa que eu levo essa cadeira. Eu queria um bombonzinho, ele rodava a escola pedindo bombom a todo mundo. Então tudo que eu pedia, Davi era um doce, um amor de pessoa. Porque aí já tava rolando uma estratégia, né? Da parte dele já rolava uma pequena estratégia. Aí a gente manteve essa amizade até, eu acho que até a 8ª série, se aproximando cada vez mais. Eu já tinha aí um sentimento, já tinha aí mais ou menos uma estratégia, uma ideia, porém ela muito... Porque eu era muito na minha, eu era... Ela tinha as amizades dela já, tinha a turma que ela andava, e muito fechada, e eu tinha a minha também, só que eu tinha uma missão, né? Já tinha estratégia, já sabia que gostava dela. Que coisa mais linda! E tinha que arrumar uma forma de entrar mais no ambiente dela, no dia a dia dela, né? E aí, quem conhece a gente, quem já conviveu com a gente sabe que eu procuro ser o mais alegre possível, né? E aí foi a maneira que eu achei pra entrar, né? Entrar mais próximo dela. E aí aconteceu várias coisas. A gente estudou até a 8ª série, até um momento que minha mãe tomou uma decisão. Morava eu, minha mãe e 2 irmãos. E a gente morava lá nesse bairro. E ela tomou a decisão de se mudar de cidade, de ir para outra cidade. Na época, hoje não, hoje a distância ela é menor, pela facilidade, mas na época, torna menor, né? Na época que era difícil, ônibus. Hoje não, hoje a locomoção tá muito melhor, tá muito mais fácil. Só que naquela época era tudo mais complicado, né? Então se tornava assim uma distância absurda. E assim, né? E a gente com 13 anos. A gente estudou até a 8ª série, quando a minha mãe, no meio do ano, ela já vinha procurando casa, apartamento para se mudar, e aí a gente ia para Fortaleza, que era essa capital aqui do estado e uma região mais desenvolvida.
E aí ela conseguiu, e aí no meio do ano, nas férias do meio do ano, eu ia entrar nas férias, estudando num colégio, ia voltar das férias depois de 30 dias estudando já em outro colégio, em uma outra cidade, enfim. Gente, eu sofri! Na época que a gente estudou junto mesmo, a gente não chegou a ficar, namorar, nada do tipo. Nós éramos muito amigos, eu e o Davi, muito amigos mesmo. O Davi sempre foi aquele amigo assim que eu podia estar chorando, triste por qualquer coisa, ele ia lá arrancar um sorriso de mim, nem que eu não quisesse. Mala, né? Ele ia arrancar um sorriso meu a qualquer custo. E quando eu cheguei numa segunda-feira, eu lembro muito bem, uma segunda-feira na escola, uma amiga nossa que morava perto da casa dele chegou pra mim e disse assim: amiga, até a Crislane, ela assiste meus vídeos. A Crislane chegou pra mim e disse assim: amiga, o Davi vai embora. Gente, me deu uma dor. Ele nunca expressou, né, sentimento, ele nunca teve coragem de chegar pra mim mesmo e dizer assim: eu quero namorar, eu quero ficar contigo e tal. Ele sempre foi muito na dele. Ele deixava assim, pistas, né? Deixava assim os sentimentos. Plantei a semente, né? Exatamente. Ele plantava as sementinhas, mas ele nunca chegava, porque eu acho até que ele tinha medo de estragar a amizade, alguma coisa do tipo, de eu me afastar. Tem que ser, né? Alguma coisa assim. Mas quando a Crislane chegou pra mim e disse assim: amiga, ele vai embora. Pra mim foi assim um baque muito grande. Eu disse assim: poxa, não acredito que ele vai embora. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que realmente existia alguma coisa a mais além da amizade que a gente tinha. E eu, louca, né, decidi fazer uma carta quilométrica pra dizer pro menino que gostava dele. Do nada eu fiz uma carta gigante, né, amor? Uma carta enorme. A gente tem guardado aqui nossas cartas, a gente tem tudo, desde o começo do namoro. Tem o bilhetinho, aquele bilhetinho mais bestinho num papelzinho rasgado, nós temos guardado. Passei, acho que uma semana pra ler a carta. Ele morre de preguiça de ler. Ele passou uma semana pra ler essa carta. Mas enfim, foi assim que eu descobri, assim, me deu esse despertar do sentimento. Que eu cheguei pra ele, perguntei se ele ia embora. E ele disse que ia embora, que a mãe dele tava decidindo sair da cidade, né? Comprar uma outra casa em outra cidade, ele ia embora. Como a gente falou aqui, por mais que fosse próximo aonde a gente morava, do lugar onde ele ia morar, mas pela locomoção não ser tão simples e fácil como até hoje lá ainda não é tão fácil assim, né? A locomoção ainda não é tão fácil, de transporte público ainda não é tão simples, mas naquela época se tornava ainda mais difícil. E foi isso, foi assim que a gente começou. Eu escrevi essa carta pra ele antes de ele ir embora. O meu propósito, assim, era entregar essa carta antes de ele ir embora. Era uma carta, aquelas cartas de rolo que hoje em dia... Mas a carta dizia tudo, mas não falava nada. Eu falava que gostava dele e tudo, mas eu não falava que queria alguma coisa porque eu sabia que ele ia embora. Eu sabia da complicação que seria namorar uma pessoa de outra cidade, que é difícil e tal. Então eu falei pra ele, eu deixei claro pra ele o meu sentimento, que gostava dele. Se tiver aí algum adolescente mais novo, né, que não fez, que vocês nasceram já na era digital, que tudo é mais simples, WhatsApp, Facebook, redes sociais. Na nossa época de adolescente, nós não tínhamos WhatsApp, não existia o finado Orkut. E os 3 segundos. E os 3 segundos. E naquela época, gente, até celular, que tinha acesso à internet, não era tão... difícil. Era muito difícil. Se quisesse acesso à internet, tinha que ir pra lan house, pro computador. Então eu fiz o quê? Fiz aquelas cartas de rolo, né, que você cola uma folha de papel em cada uma, faz um rolo. Fiz essa carta pra ele, entreguei no último dia de aula. Lembro como se fosse hoje, tava tendo ensaio de quadrilha. E aí nós estávamos lá sentados. Não estavam participando, né? A gente estava lá sentado, eu entreguei essa carta pra ele, pedi pra ele ler só quando ele estivesse em casa, né, amor? E foi assim que eu falei pra ele dos sentimentos, só que ele, falando que eu era mais travado, né? Mas eu falei pra ele dos sentimentos e mesmo assim, ele não me retornou carta, ele não me ligou, ele não me mandou SMS, ficou por isso. Aí em um belo dia... eu fui na Lan House, acessei lá o MSN e o irmão dele tava online, né?
Aí porque se não fosse por mim, nós não estávamos namorando, porque a verdade é essa. Mas... Porque eu acessei a MSN, eu implorei pro meu cunhado sair, porque lá na casa dele tinha os horários, né, amor? De cada um dos filhos acessar. Tinha um horário pra acessar o computador, porque eles tinham um computador em casa, né? Aí, mãe, eu pedi meu cunhado pra ele ceder o horário dele lá no acesso, né? Pro Davi entrar e mandei Não só CD, né? Foi me chamar, eu acho. Eu mandei uma mensagem. Tinha o Oi Torpedo, né? Quem é dessa época vai lembrar que tinha o Oi Torpedo, que você mandava mensagem da web pro celular. Mandei uma mensagem pedindo pra ele ir pra casa, acessar o MSN e pedi pro meu cunhado sair. Implorei pro meu cunhado pra ele poder sair. Aí ele não queria muito, mas ele saiu, ele cedeu o espaço dele. Obrigado, cunhada. E o Davi foi lá e a gente começou a conversar. Mas mesmo assim, nada de ele falar nada. Claro, porque difícil é ele. É claro. É claro. Embora tudo tivesse... Conspirando. Tudo parecesse que a gente tava pensando igual, embora tudo tivesse... Entendeu? Entendeu, né? Pois é. Eu não podia... Tá entendendo? Eu não podia... Eu podia e não sei, entendeu? Aí eu fui só pelas beiradas, né? Assim, aí gosto de mim, eu gosto de você diferente. A gente foi conversando. E aí assim, eu com a ideia de não ir muito direto e acabar não sendo o que eu tava achando. E aí a gente foi conversando, aí até quando eu acho que em um momento a gente tava conversando, ela me perguntou. Aliás, eu disse que eu gostava dela de forma diferente. Porque eu gosto de você como namorada. Que fofo! Aí foi um Meu momento. Deus. Aí, enfim. Só que assim, ó, tem um meio termo nessa história, porque ele conversava comigo no MSN, mas ele não tinha coragem de escrever, mesmo ele não me vendo, ele não tinha coragem de escrever. Aí ele pedia, vai no Orkut. Aí eu ia no Orkut, ele mandava umas figurinhas que antigamente tinha no Orkut desse tamanho. Um GIF, às vezes. Era um GIF, na verdade. Era o Mickey e a minha. Ele, eu te amo, o GIFzinho. Aí eu ia lá no MSN. Mensagem subliminar. Aí eu ia lá no MSN e dizia: eu também te amo, né? Assim, você te considero demais como amiga e tal. Porque eu queria que ele falasse, porque do mesmo jeito Aí que ele não. eu dizia que... Aí eu não, né? A gente não queria. Mas foi assim, aí foi nesse dia que ele me pediu pra namorar. E eu disse que não, que... Porque eu sabia da dificuldade. Aí assim, a gente tava numa situação, um dilema. Porque quando a gente teve essa conversa, pelo menos, eu ainda tava morando lá no mesmo local, porém a gente já tava num processo de mudança. Eu acho que, se eu não me engano, na tinha época... achado apartamento. A gente já tava com a mudança, tudo embalado, as caixas, as Sim. coisas desmontadas, tudo pra fazer a mudança já. E tava só com o computador ali na frente pra utilizar, mas já no ponto de ir embora. E aí assim, a gente tava nessa conversa, embora a gente entendesse que a gente talvez queria começar a namorar, mas pelo menos por ela, a principal preocupação era se daria certo. Eu morando no outro canto, estudando com outras pessoas, ela do mesmo jeito, mantendo onde ela estava, estudando com as pessoas que a gente já conhecia, porém distante, e não sabia se dava certo e como é que ia ser para eu vir, se eu conseguiria ficar vindo na semana ou no final de semana ou todos muitos dias ou poucos dias, a gente não sabia de nada. E sem tudo isso, sem tudo pela internet, sem ter uma conversa mesmo assim bem, né? Porque assim, como eu falei pra vocês, né, eu sempre fui muito receosa. E eu tinha muito medo de a gente assumir um namoro e ser a coisa mais complicada, né? Mas enfim, ele me pediu em namoro nesse dia pela MSN. Eu fiquei meia, não sei se vai dar certo devido a esses N fatores que ele falou aí. Mas ele disse que ia dar, que a gente ia fazer acontecer, que ia dar certo. E eu aceitei. Mas foi a coisa mais linda do mundo. Ele falou tanta coisa bonitinha que
ia cuidar de mim. Aí ela soltou os cachorros, né, logo. Que ia cuidar de mim, que ia dar certo, que ele me amava, que ele tava muito feliz, né? Que ia dar certo e tal, então saí de lá namorando. E foi assim que a gente começou a namorar. A gente só se viu depois de namorar, depois que a gente começou a namorar, acho que com quase um mês depois que a gente se viu. Mas a gente se falava por SMS quase todos os dias, né? Ele acabava com todos os créditos da minha sogra pra falar comigo. E foi assim, a nossa história aconteceu basicamente assim.